Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Apocalipse 3:20. Palavras do Senhor Jesus Cristo. Ministério Pão Vivo, direto ao assunto. Igreja em Filadélfia. É a carta que nós estamos comentando. E hoje, falando sobre a promessa ao vencedor. Vamos ver aqui no penúltimo verso da carta, Apocalipse, capítulo 3, verso 12. Ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Verso 12. Quantas promessas estão implícitas neste verso, consequentemente nesta carta. A primeira promessa ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus. Sabemos que a coluna em uma construção, em um edifício, a coluna é a parte principal do edifício. Ela é a base, o sustentáculo daquele edifício. No entanto, aqui, este santuário não se trata de um santuário físico, de uma construção de um templo. Santuário aqui é uma referência ao conjunto, o conjunto de servos de Deus. Quando a gente fala em coluna, a gente lembra logo daquele episódio que envolveu Paulo e Pedro numa discussão teológica ali no livro de Gálatas, quando um estava defendendo a nova aliança, defendendo a graça, consequentemente, defendendo o seu ministério, que era o ministério aos gentios. Paulo, que recebera de Deus este ministério, e ali, quase que num confronto teológico, Pedro estava tão propenso, ou bem propenso, à velha aliança, à lei, ao legalismo, aquilo que fazia parte do antigo. Incrível, ele que era mais antigo, mais velho
na obra que Paulo, então, chegou a chamá-lo de coluna. Então, não só o apóstolo Pedro, mas os três, Pedro, João e Tiago, o apóstolo Paulo declarou que eles eram reputados como colunas da igreja. Então, aqui em Apocalipse, quando Jesus faz esta promessa à igreja em Filadélfia, promessa aos vencedores, quando ele diz: farei de vós coluna no santuário do meu Deus. Este santuário é uma referência ao todo da Igreja de Deus. Existem pessoas que, por mais que elas ignorem, que elas não sabem, elas são na igreja, na obra de Deus, colunas, bases. Há um mistério que envolve certas lideranças e, mesmo que elas não compreendam, mesmo que elas não sabem, elas são santuários. A ausência delas, a ausência da liderança delas faz falta no ajuntamento, no culto. Ela estando ausente, o trabalho perde aquela base, aquele sustentáculo. Então, temos que lembrar que o apóstolo Paulo já tinha dito que o nosso corpo é o santuário do Espírito Santo, dizendo numa linguagem popular, o nosso corpo é o templo, é a morada do Espírito Santo. E então, aqui, ele promete a quem vencer, ao vencedor, falo-ei, coluna no santuário do meu Deus. Aqui, duas lições. Aqui, ele promete fazer dos vitoriosos na sua obra, fazer deles coluna. E ele diz que o santuário, eles serão colunas no santuário do meu Deus. Olha, aqui, outra vez, aquela base doutrinária da igreja, o nome do Senhor Jesus Cristo. E é interessante que, ao mesmo tempo que ele escreve a carta, aliás, que ele autoriza o apóstolo João a escrever, ele recebe lá no princípio, quando aparece
a definição de Apocalipse, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu. Aqui, os céticos, aqueles que dizem, creem, ensinam que Jesus foi dentro da hierarquia celestial apenas um super-anjo, um tipo de arcanjo Miguel entre a cadeia de anjos. Ele era o anjo maior, porque aqui, por exemplo, ele não aparece como Deus. Note a revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu. Ele aparece, sim, como Deus. É o mesmo Deus que deu a revelação para Jesus, mas Jesus sendo o Deus encarnado, sendo o Deus homem. Por isso, os dois nomes, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu, do Deus que é Espírito. Ele, seguindo a regra total, a regra do Novo Testamento, Jesus, que tinha as duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. Ele era homem e ele era Deus. Por isso aqui, na promessa aos vencedores, ele fala da promessa: farei de ti coluna no santuário do meu Deus. Veja, ele tem autoridade para prometer e, ao mesmo tempo, ele tem um Deus, meu Deus. Então, ele fala como homem, o Deus encarnado. Nós, nos futuros vídeos, veremos várias vezes esta expressão, meu Deus. E a gente vai ficar cada dia mais ciente de que ele está nesta carta, como nas demais, se dirigindo à igreja como o Deus encarnado, o homem Jesus e o Deus Jesus. Aleluia, amém e amém.